Alô, galera de Bitinga, alô, Brasil e o mundo, estamos começando mais um Pode Zé. E aqui, especialmente lá de Andeara, né, da cidade de Andeara aqui, sou Antônio Ricardo Sec. É isso daí, um grande criador de gado, né, um grande criador e um grande, né, como é que fala? Engordador de gado, né, ele tem um grande, Nossa, saiu da cabeça. Ele é um amante de animais, né? Ele é diferenciado, ele tem uma conexão profunda com os animais, além de... Um confinamento especial. E hoje você vai ficar sabendo quem é essa pessoa e o que ele vai trazer pro Pode Zé sobre o agro, sobre os animais, sobre boi, sobre a vaca, sobre o bezerro, sobre o que é fazer uma carne de primeira. Hoje você vai ficar sabendo aqui da cidade de Andeara para Ibitinga, São Paulo, Brasil. E sobre também a conexão, né, com os animais, né? Que isso é importante, que é o diferencial do nosso convidado de hoje. E eu vou aprender muito com ele, porque eu já amancei gado dentro de exposição, já fui um cara que cuidei de gado nas cocheiras, né? E eu ainda não aprendi essa conexão que eu vi o senhor fazer nos vídeos, né? Eu fiquei apaixonado com aquilo lá, fiquei apaixonado. Hoje eu vou arrancar tudo que o senhor sabe. Então estamos aqui, vamos primeiramente, né, os nossos apoiadores aqui, Dias Piscina, Radioterapia, Isa Calçado, Juma Tecido, Juma Enxovais, Supermercado Rossati, Paineiras Materiais de Construção e Panificadora Dona Branca. Tem também 74 Comunicação e Marketing. Você que precisa melhorar o seu marketing em suas redes sociais, entre em contato agora mesmo com a agência 74 Comunicação e Marketing. Não fique offline, porque os seus produtos e serviços aqui é a melhor qualidade. Aqui você tem tudo de melhor, com vídeo, gerenciamento de redes sociais, imagens aéreas, eventos, gráfica e muito mais. Siga nas redes sociais, @74comarketing e veja que trabalho incrível. É isso aí, 74 Comunicações e Marketing, também Casa Country. Alô, você que tá pensando em fazer a sua casa inteirinha de madeira, mas eu falo que nem essa mesa linda aqui, ó. Falo madeira de verdade, aquela madeira bonita, aquela mesa linda, maravilhosa. O que você precisa para casa sua, em madeira em geral, na onde que é? É na Casa Country, móveis rústicos e decorações da melhor forma. É isso aí. É isso aí, vamos falar lá da HCR, nossos parceiros, né? HCR Ecoenergia, né? Que juntos a gente constrói um futuro sustentável. Você aí que quer economizar até 95% na sua conta de energia, entre em contato agora mesmo com o pessoal da HCR Ecoenergia, que tem lojas aqui em Bitinga, em Borborema e também Tabatinga e atende a toda a região. E tem novidade e tem também presente da HCR para o nosso convidado hoje. É isso aí, obrigado HCR por um presente aqui para o nosso grande convidado. Também vamos falar de Casa Santos, na onde você vai presentear. Ô, São Antônio, se o senhor quiser presentear a esposa com o melhor vinho, o melhor uísque, a melhor bebida, aonde é? Na Casa Santos. Com esse friozinho, a Casa Santos, o que tem de vinho? Ó, aqui hoje a gente trouxe um Angélica Zapata, né? A gente trouxe que é muito bom. Tem um Cacilheiro também, que é muito bom. E tem um vinho do Porto que a gente trouxe também, que é muito bom também. Que agora, nesse friozinho, mudou o tempo, é sopa e vinho. É, Casa Santos, desde 1922, a Casa Santa, mais de 100 anos no centro de Bitinga, na rua Bom Jesus 449, no centro de Bitinga. Vai lá nas redes sociais lá, @Casa Santos. E Gilmar Loterias. Você aí que gosta de fazer aquele bolão com os amigos e realizar os seus sonhos, quer realizar aquele sonho que você tem faz tempo? Sabia que dá pra fazer a sua fezinha, né? Fazer o seu bolão sem sair de casa e com muita segurança? Lá no Gilmar Loterias, você participa dos bolões direto do conforto do seu sofá. É muito fácil, viu? Vai lá, acessa agora mesmo www.lotericaonline.com.br, clica em aposta online e escolha a sua cotinha. Há mais de 32 anos o Gilmar Loterias vem realizando sonhos por todo o Brasil. Tá esperando o quê? A sorte não ela vem, ó. Ela só bate na porta de quem aposta. Então vai lá, Gilmar Loteria, tradição, confiança e aquela chance de mudar de vida. É isso aí, Ibitinga, São Paulo, Brasil. Também Panificadora Dona Branca, o sabor da roça na sua mesa. Hoje trouxe aqui um bolo gostoso pro São Antônio comer, seu Ricardo, né? Comer aquele bolinho gostoso mais um pouquinho mais tarde junto com a gente. É isso daí, na Panificadora Dona Branca, o sabor da roça está na sua mesa. Você que tá precisando tomar aquele café da manhã gostoso, aquele café da tarde, é na Padaria Dona Branca. É na onde você vai fazer, né? Tem aquele bolo de milho especial. Ô, João, você comeu o bolo de milho? Sensacional.
Hoje é do que é? De É de cenoura? chocolate, Com churro? cenoura com chocolate hoje. Rapaz do céu, coisa linda. Bom demais. É isso aí. Nossos apoiadores, um abraço, um beijo no coração de cada um e muito obrigado. É isso aí, vamos começar aqui o Pode Zé com o senhor Antônio Ricardo Seques. É um prazer enorme o senhor estar aqui. Muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite, por tirar aí, vir lá de Andeara, aqui em Bitinga, nos mostrar, nos falar, né, nos passar o que é o gado de verdade, o que é tratar um animal, o que é ter carinho pelo animal, o que é construir uma fazenda como o senhor tem lá. Senhor Ricardo, um prazer, uma boa tarde. Fique à vontade, né? Hoje estamos aqui para aprender bastante com o senhor. Muito obrigado. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Compartilhar, né, talvez da essência daquilo que a gente acredita e faz com simplicidade no dia a dia. Legal. Porque mexer com animal é fazer na simplicidade. Animal, ele responde muito fácil na simplicidade. Sim. Então, você estabelecer boas conexões, né, que leva à agradabilidade e traz assim um bem-estar muito grande, sempre um aprendizado, porque o aprendizado ele está na simplicidade, né? E a melhor convivência está na simplicidade. Os prazeres estão na simplicidade. Então, eu acho que viver feliz é simples. É tudo uma questão da gente fazer na simplicidade, mas fazer o melhor e ter as melhores percepções dentro daquilo que a gente acredita. Então é o que a gente faz no dia a dia. Legal, legal, legal. Parabéns, senhor Ricardo, parabéns. Quem é Ricardo Seques? Onde nasceu, onde foi criado? Eu sou natural de Andeara mesmo. Eu nasci em 1959, né? Me desenvolvi ali, né? Sempre gostei de jogar futebol. Garoto, a gente jogava. Com 17 anos me tornei profissional. Olha aí. Qual os times que jogou? Eu joguei lá no time da cidade, que disputava a terceira divisão lá. Então a gente jogava lá. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, né? No açougue. Meu irmão tinha um açougue, eu fui trabalhar com ele. E na minha infância, convivendo com meu pai criava gado, né? Certo. Tirava leite. Certo. E meu pai era muito cuidadoso. Meu pai dizia que boi era um animal sagrado, né? Com certeza, com certeza. E aí trouxe os ensinamentos de cuidado. E aí depois com muito cedo, eu comecei a ter percepções. Por que aquela carne que eu estava desossando era melhor? Por que o cheiro que ficava na mão era melhor? Isso no açougue, não no açougue, né? Olha. E aí eu perguntava pro meu irmão, que ele já era um açougueiro experiente e tal, mas ele não sabia explicar. Aí eu comecei a correr atrás das informações, né? Eu tinha uma bicicleta, eu ia na propriedade das pessoas que tinha vendido gado, eu buscava o entendimento sobre o que a pessoa fazia, que raça que ela tinha, né? Qual que eram os cuidados. Trabalhando no açougue, o senhor pegava a bicicleta e ia nas fazendas ver o que os caras tratavam o boi para saber da onde saía aquele cheiro. Exatamente, principalmente daqueles animais que me chamavam a atenção, que o cheiro era gostoso, a carne era mais agradável, né? E eu comecei dessas percepções, foi me trazendo algumas constatações. Sim, né? Sim. E assim, eu terminei esse período, que foi na época que eu fiz a admissão, né? E o segundo grau. E fui fazer engenharia. Sou engenheiro eletricista. E aí, dentro da engenharia, que eu acho que talvez a nossa maior virtude de realizar alguma coisa é a nossa capacidade de engenhar. Então, a engenharia trouxe para mim uma capacidade de engenhar, que eu acho muito legal. Né? E engenhar é tudo. Como é que é a nossa engenharia para dormir, a nossa engenharia para acordar, a nossa engenharia, sabe? Como é que é a nossa engenharia, sabe? E aí você vai vendo acho que a engenharia vai construindo habilidades ou percepções ou conceitos, né? Talvez o grande diferencial
no nosso entendimento, né, são os conceitos que nós temos, né? E são sempre muito mais subjetivos. Nossos conceitos são mais subjetivos, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós somos o que é a crença que nós temos, a ciência que nós temos e a arte a qual nós fazemos. Então, 2/3 que nós fazemos é subjetivo. Então, todos os grandes valores, os maiores valores, o diferencial de valor é subjetivo, não é objetivo. A carne também, no final, né? Que valor subjetivo ela traz? Porque o valor objetivo dela é commodity, não muda. Sim. Mas o valor subjetivo muda. Sim. O quanto você consegue colocar de conteúdo num produto para que o valor subjetivo dele seja, inclusive, maior do que o valor objetivo, para que você possa agregar valor e as pessoas possam ter um sentimento melhor sobre um produto e outro produto baseado no valor subjetivo que cada produto traz. Legal. Sr. Ricardo, a Agropassion não é apenas uma fazenda, né? É quase um organismo. Como é que é? Como é que é? Ô, João, ajuda eu aqui. Um organismo vivo. Organismo vivo, né? Qual é a alma por trás desse projeto? Qual que é a alma dessa fazenda? Qual que é? E por que a Agropassion também? E por que a... Pode falar. Eu acho que a alma é minha alma. Ela é um fruto, porque eu vinha fazendo esse trabalho, né? E teve um determinado ponto, lá em 2005, 2006, eu acabei tendo um prejuízo muito grande, né? Um frigorífico e tal. Sim. E a minha filha falou assim, pai, vamos criar a nossa marca. E aí quando ela falou, vamos criar a nossa marca, eu mudei minha postura. Eu falei, opa, pera, uma marca, quando você cria, ela tem mais ou menos a sua cara, Sim. a sua alma, Sim. né? Sim. Os seus conceitos, né? E aí, quando ela falou isso, e estava vendo um nome, e discutindo um nome e tal, e vendo tal, e que nome seria e tal, e apareceu o nome Passion, né? Eu falei assim, pô, isso é lindo, né? Eu sou italiano, né? Sim. Inclusive, eu tenho cidadania italiana. Eu falei, isso é lindo, Passion. Inclusive, assim, você fala com isso, passion, né? Paixão. Paixão, né? O passione, né? Então, aí veio bife passion. Uma Bife paixão passion. de bife, né? Uma paixão de bife, né? O que tem nesse bife? O grande valor dele, o maior valor dele é subjetivo, mas ele é fruto de pesquisa científica, mas de evolução do animal. O quanto você consegue evoluir um animal, o quanto você eleva ele para o melhor status que ele pode ter para no final ele entregar o melhor. Um dia eu vendo um comentário de um camarada muito bom, o Zadra, ele diz o seguinte, que currículo tem a sua matriz? Quais são os parâmetros? Como você vai parametrizar a sua matriz? Eu achei isso muito interessante, sabe? Eu falei, pô, um animal fruto de uma matriz de um bom currículo, que nível de graduação que você dá para ele? No final você quer abater um boi? Analfabeto ou PhD? Qual a formação? Né? Que formação nós podemos ter? Nós não precisamos ir para a escola para ter uma boa formação. Não. Talvez até engano isso. Né? A nossa maior formação, talvez não. Eu tenho certeza, é a nossa consciência sobre a interpretação dos eventos que acontecem na nossa vida. O quanto nós temos consciência para o entendimento bom das coisas, para ter boas percepções. Né? Então, essa maneira de eu pensar, eu fui construindo conceitualmente o animal. Né? E fui buscando informações, diminuindo a minha ignorância no entender aquele ser, que eu acho que toda relação, para a gente fazer o bem para o outro, você tem que entender o outro. Se a gente não entender o outro, a gente não consegue fazer o melhor para o outro. E fazer o melhor para o outro não é fazer o que você acha, é você entrar no entendimento do que o outro precisa. Fica no lugar dele. Sofre as mesmas emoções que ele sofre.
tem os mesmos tropeços dele. Veja o que levou ele àquele status ou àquela ação. Aí, a partir do momento que você mapeia isso, você vai ficar menos crítico ao outro e vai ficar mais solidário ao outro. Sim. Então, aí você tem condição de oferecer mais e cobrar menos. Menos. Julgar menos. Sim, sim. Né? Então, nisso, de que é o seguinte, porra, mas você vai julgar o boi pelo comportamento dele, mas você não sabe por que ele levou aquele comportamento, que levou ele àquele comportamento. Será que alguém, em algum momento, não deu um trato adequado para ele? Então, quando você começa a ver, sabe, que você não pode julgar sem conhecer a história, e você não pode dizer exatamente, sabe, ter precisão de falar, sabe, sem ver a verdade daquilo, ou talvez a maldade ou a bondade, a utilidade daquilo, que eu acho que é importante isso, para depois você fazer o seguinte. E no final é o seguinte, o que eu posso fazer para melhorar? Como eu melhoro a consciência daquilo que eu faço? Eu só melhoro a consciência daquilo que eu faço se eu melhorar a minha consciência sobre o entendimento daquilo. Então, você buscar esse nível de entendimento, acreditar que você pode fazer algo mais do que o tradicional que as pessoas fazem, Sim. é que vai levando você a ter resultados melhores. E você vai agregando valores mais subjetivos. E porque no final você pergunta assim, aquilo que você faz, você vai perguntar o preço daquilo ou o valor daquilo, que é muito distinto isso. Né? Preço todo mundo sabe, mas valor é diferente. É diferente. Então, é mais ou menos por aí, Zé. E o que inspira, né, o senhor, a continuar apostando num modelo tão produtivo que une a tecnologia e também a espiritualidade com o solo? Como que é esse processo da tecnologia com a espiritualidade, desse cuidado, desse manejo diferente que o senhor tem? Cara, isso uma vez, né, eu estava escrevendo uma palestra que eu ia profetizar essa palestra lá num evento em Cuiabá, né? E eu estava falando sobre performance, né? Aí o meu filho falou assim, pai, porque eu sempre passava para a gente trocava as informações, falou, sim, pai, lê esse livro aqui. E depois ver o que você muda, o que se altera alguma coisa. O livro chama Visão Integral. Visão Integral. Vou até anotar aqui. Nota aí. Visão Integral. E é interessante, né? Cara, aí eu dei uma guinada em pensar sobre visão integral e dizer o seguinte, qual é a maior integralidade que você tem dentro daquilo que você faz? Qual a integralidade? Que ela é superior à performance. Aí eu falo assim, pô, você tá mexendo com o boi? Você tem o boi, você tem o homem e você tem o meio ambiente. Sim. Então, eu dei uma reescrita em todo o conceito que eu sempre trabalhei, como a construção do boi integral. E aí a minha palestra virou a construção do boi integral. E aí a construção do boi integral, a maior integralidade, é onde você consegue a melhor equação homem, boi e meio ambiente. Aí eu tive a percepção de que isso não tem finitude. Não tem finitude. Porque, de certa forma, é o seguinte, são 3 peças. É um ciclo. E o quanto você consegue potencializar isso? Esse ciclo. Cada parte é uma tríade. E tudo é tríade, cara, na vida da gente, se você parar. Corpo, mente, espírito, enfim, você vai para várias coisas que você vai vendo, né? Sempre esse tripé. Aí, cara, eu cheguei falei assim, isso não tem finitude. Então, quando você fala assim, até onde vai? Vai até onde Infinito. Eu consigo diminuir a minha ignorância. Infinitas possibilidades. Sobre o entendimento disso, né? Porque é muitos fatores que se compõem cada parte dessa e que você pode mudar, alterar para melhor, colocar em uma energia maior, uma vibração maior, para que você tenha um resultado melhor.
E é gozado isso, né? Porque eu falei assim, cara, isso não tem finitude. Mas eu vou precisar de muitos anos para mim ver um equilíbrio legal nisso aí. Aí que eu falei assim, cara, eu preciso me cuidar. Porque senão eu vou deixar muito pela metade. Aí acabou que eu comecei a brincar, falei assim, eu programei minha aposentadoria para 105 anos. Vou pegar esse tato. Essa é boa. E aí é o seguinte, cara, eu tenho a mente fértil, a mente sadia, vou cuidar do meu Legal, corpo, legal. né? Nessa época eu estava com 60 anos, eu não estava muito bem, eu falei assim, eu vou fazer 65 melhor, e se eu chegar com 65 melhor, eu quero chegar com 70 melhor. Eu fiz 66 agora esses dias, tô melhor, e eu vou chegar com 70 melhor. E não, Se nada, não parece que o senhor nenhuma tem coisa- 66. Não parece, não parece. É Então, incrível, Parece né? que tem 50 e poucos Não. anos. Ó, velho. Na hora que ele falou 60, eu falei, mas não tem 60. Eu tenho 60. Ah, ele falou, quando eu chegar, eu falei, cara, Não, mas ó, olha assim, aí eu volto para você, porque nós estávamos falando em ciclo, né? Sim. Ciclo. Aí eu digo para você, para que serve o tempo? O ciclo ele vem através do tempo. O tempo serve para melhorar, para a gente performar melhor ou para a gente se depreciar. Porque tem muita gente que acha, pô, depois de não sei uma idade, as coisas coisa pioram. começa a descer. Eu acho que as coisas estão melhorando cada vez mais. Olha aí. Né? E eu vejo assim uma perspectiva muito melhor, porque não tem coisa melhor que você ter consciência das coisas, e essa vem através do tempo. E essa consciência, e junto com ela vem o quê? Vem a espiritualidade. E isso foi criado no campo. Foi criado com os animais, por incrível que pareça. Olha o que acontece. Olha, Isso que eu tô louco, a é isso visão. que eu queria. É. Não, mas interessante isso. Quando eu fiz a pós-graduação em bem-estar animal, que eu estudei o sistema neuroautônomo animal, que aí eu fui entender um pouquinho mais assim, de física quântica, entender um pouquinho mais de processos, assim, eu comecei a ter a percepção de que um animal, os estímulos dele, né, de acordo com a resposta que o sistema neuroautônomo dá, como é muito similar a nós, porque olha só, quais são os nossos principais sentidos? É os mesmos dos animais. Aí as informações que nós recebemos, que o nosso cérebro recebe, para a gente ficar nervoso, para a gente ficar mais calmo, o sistema simpático, parasimpático, é a mesma coisa. Mesma coisa. Qual a diferença? Números de neurônios. Porém, tem alguns sentidos que o animal tem mais neurônio que nós. Sim. Com certeza. Então, olha que interessante isso. Nós temos consciência? E por que o animal não tem consciência? O animal tem consciência. E a consciência do animal, já estudo científico mostra que é pautado na cognição, na autoconsciência e na senciência. Cara, que diferente que é isso de nós? Não é nada, né? Agora, qual a vantagem do animal? Ele não carrega nenhuma verdade e não tem razão de nada. Ele só vive emoção. E o quanto uma verdade nossa e uma razão nossa faz a gente brigar com o outro, faz a gente discordar do outro. E se a gente pensar, eu acho uma idiotice tão grande, porque tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e que são mais de 7 bilhões de verdades e de razões para você contrapor, para você se desgastar. Sim. Sendo que, na verdade, existe uma que talvez é uma universal, uma verdade de Deus, uma razão das quais você está numa frequência de Deus, uma frequência universal, frequência da natureza. Mas poucos têm esse entendimento. E o animal, ele tá nessa frequência, cara. É incrível, né? E aí é o seguinte, o quanto você tem capacidade para entender isso? São poucos que vão entender. Então, aí você tem que parar e observar, estimular. Quando a gente tem uma criança, você não estimula ela a comportamento? Andar, falar, ensinar.
O animal é uma criança. É a mesma coisa. O quanto você estimula ele, a ele ter um bom comportamento. E quando você fala em ter um bom comportamento, ter boas interpretações, e você vai levando ele cada vez mais para um estado de paz. E, na verdade, tudo que a gente quer ter é paz. Só que a nossa vida faz com que a gente não tenha paz. E aí é o seguinte, você fala assim, e por que que eu não posso levar esse animal por um caminho que ele possa ter paz? Cada vez interpretar melhor as ações dele e ficar mais tranquilo. E aí só basta saber que comportamento que a gente estimula ele a ter. Evidentemente que ele é uma presa e ele veio para o mundo para ser comido. Sim. E ele cria as Instinto, proteções, né? os instintos de proteção dele baseado nisso. Mas o quanto você consegue fazer ele desconectar desses comportamentos e viver de uma forma cada vez mais dócil, cada vez melhor, para que no dia da morte dele, como ele não recebeu nenhum evento ruim na vida dele, ou recebeu os bons Que ele, tipo assim, o são, senhor fala são, que ele, são superiores. ele vai, no dia da morte dele, cortando, até desculpa, ele vai partir em paz. Em paz. Em paz. Pô, e nós, que nós fazemos? Vai fazer a gente partir em paz ou não? Paz. Hã? Brasil, Que, é diferente. que nível de consciência nós estamos construindo para que a gente tenha paz na hora da nossa morte, que é a única coisa certa que a gente tem. É a E única talvez coisa. o dia da nossa morte seja o dia mais importante da nossa vida. E é justamente isso. E essa consciência leva a uma melhor espiritualidade. E o quanto nós nos preparamos para isso, e o quanto que o boi está me ensinando eu a evoluir a minha consciência, porque eu não preciso brigar com a verdade do boi nem com a razão dele. Eu só preciso ter uma boa conexão emocional com ele, levar a melhor forma dele interpretar eventos, manejar ele. Nosso manejo é nada nas mãos, inclusive eu coloco a mão para trás ou aqui do lado. É só na expressão corporal. E eles vão. E eles vão acostumando, eles vão indo. Agora, os estímulos sempre é bom. Aonde ele vai, tem um som legal, tem uma balinha lá gostosa para ele, uma ração diferenciada, que ele já sabe que ele chega lá, pô, é bom. Não é maltratado. Sim. Entendeu? E quando você tem que vacinar, a minha interpretação que eu dou é igual a gente dá para um filho. Você vacina, mas você acolhe. Você não bate. Sim. E é gozado que muitas pessoas falam assim, você não tem dó de matar? Como é que fica a morte? Falei, cara, se você levou aquela pessoa, eu penso assim, se eu tivesse que matar um filho, Deus pediu para Abraão a cabeça do filho, né? E aí você fala assim, em que nível de paz que você queria fazer isso? Que status de morte você queria dar para uma coisa que você gosta? E outra, e tem mais, a morte dele vai ser alimento para muitas vidas. Então, que nível de consciência tem o que você faz? Que nível de consciência você levou? Que nível de consciência as pessoas vão ter ao ingerir um produto desse? Porque se for um produto que foi espancado, batido, judiado, nervoso, ele já cai dentro de você diferente. Exatamente. Você está ingerindo aquela toxina toda por Toda. você. Então, e você percebe pelo cheiro. Sim. Então, falei lá na minha Uhum. primeira, assim, o cheiro. Então é isso, cara. Você abre uma carne a vácuo, né? E normalmente eu falo a vácuo porque a melhor coisa que existe, assim, a maior segurança que a gente pode ter é carne que vem do CIF, sabe? Porque o CIF ele é altamente criterioso na inspeção do animal para ver se não teve nada, né? E então você fala assim, se ele está embalado com o carimbo do CIF, é uma certeza que aquilo tem uma condição sanitária 100%. que você pode ingerir, né? E aí
E é importante você ingerir uma coisa que realmente seja benéfica para você, né? Que não vai causar nenhum E efeito tem a colateral. procedência, né? Tem procedência, exatamente, né? E aí, e se você e se você, de certa forma, essa procedência, ela vem alinhada a uma consciência, sabe? Eu Consciência de acho que paz ali, é, de entrega. Fala assim, não, eu vou, mas eu tô bem. exatamente, porque olha, normalmente as pessoas entendem, por exemplo, os próprios veganos, né? Eles não comem, né? A maior bandeira deles é que é o maltrato aos animais, Sim. tudo, né? E um animal que você trata bem, você vai comer ou não? Se a sua bandeira é não comer por algo que é maltratado. Então é o seguinte, eu falo assim, Fica a questão, né? então assim, a carne de certa forma que a gente produz, ela é assim, para quem acha que a carne faz mal, é só ver os resultados que essa carne tem, os níveis de gordura que ela tem, o perfil de ácidos graxos que ela tem, os minerais que ela tem, sabe? E saber que de certa forma um boi vem, ele é um processo de muitos cuidados, né? E o resultado daquilo você percebe pelo cheiro da carne, pela agradabilidade da carne, né? Tem um Então gosto, você né? fala assim, tipo, o, o que levaria você a se opor a não comer um produto desse, você entendeu? Com uma qualidade dessa, com uma consciência dessa. Então a gente vem se desafiando no sentido de buscar a potencializar essa equação, né? Homem, boi e meio ambiente, né? Valorizando cada vez mais esse conjunto, né? Porque é importante que as pessoas também que lidam com isso tenham consciência. Com Você certeza, melhora a consciência daquela família, com certeza. né? Em Então, e assim, tudo, no né? final, a equação fica mais É a potencializada. tríade, né? Assim como o É senhor a falou. tríade, É, o homem, boi exatamente. É. e o meio ambiente. Legal, legal. Sou Ricardo, como foi transformar um solo arenoso em uma paisagem fértil, né? Férteis, né? Como que foi? Eu, há muitos anos atrás, eu li um, aquele jornal rural que a Folha de São Paulo tinha, um japonês fazendo um comentário sobre solo. E talvez ele veio da escassez de ter solo de onde ele veio, Hum, país Japão, um país muito pequeno, e sim. chega aqui numa vastidão dessa. Aí ele diz o seguinte, nessa reportagem ele dizia o seguinte, não existe solo ruim, existe solo maltratado, existe solo mal interpretado, existe falta de conhecimento para lidar com o solo. E o que eu posso dizer para você é que uma planta num solo arenoso, ela, as raízes dela vai mais profundo do que num solo argiloso, porque ela tem mais facilidade. Agora você precisa ver exatamente o quanto você busca esse entendimento e você consegue extrair desse solo o melhor ou fazer esse solo ficar na melhor integralidade dele para que ele te dê a melhor produção. E aí você deixar esse solo mais pleno na biodiversidade, compondo aquilo que você está colocando ali, né? Melhorando a biodiversidade daquele local. Aí acho que o segredo, aí não tem segredo, é você ter Cuidados. cuidados e respeitar a Entendi. situação daquela. No tempo seco ele seca mais, mas no tempo de água a água aprofunda muito mais rápido. Enfim, você tem que saber trabalhar isso. Sim, com certeza. O que que tem no seu coração quando você pisa dentro da fazenda, quando você entra dentro de um confinamento? O que é no seu coração? O que você sente naquele momento que você tá ali? Paz. Já deu tempo pra ver, rapaz do céu. É, Você ama o que você faz, né, seu Ricardo? é, cara, é bom construir coisa boa. Com certeza. É bom você ter consciência de que aquilo que você está fazendo, você está causando uma bondade, assim, você está melhorando o conjunto daquilo. Talvez
ali, assim, para mim, é fazer, além de fazer uma coisa muito benéfica para mim, para o boi, para o meio ambiente, A família que vai comer o boi. isso, o quanto aquilo pode ser importante para a saúde das pessoas, né? Talvez a indústria, talvez ela não se preocupa muito com isso. Ela produz um produto que vende. Sim. Eu produzo um produto para que as pessoas se tornem melhor comendo esse produto. Eu fiz essa pergunta que eu sei que tocou no coração do senhor, porque o senhor me mandou uns vídeos, a gente viu tudo, né? O carinho que você tem, você anda dentro do seu confinamento, você abraça seus bois, você tem música para os seus bois. É uma coisa que deixa a gente hoje, os jovens de hoje, né? As pessoas, né? Os meninos que estão estudando, que quer ter um confinamento. Qual que é a mensagem que o senhor pode deixar para essas pessoas? Como começar? Como poder pelo menos 10% do que o senhor está fazendo, porque é gratificante. Hoje, no final do programa, eu vou deixar o Instagram seu, porque eu quero que as pessoas vejam o carinho que você tem pelos animais. E também, né, como que começar, né, um negócio assim com tanta alma, né, com tanta propriedade. A gente tá vivendo um tempo tão difícil, né, tanta coisa superficial, e o que o senhor faz é totalmente diferente. Tem alma, tem coração, tem verdade. Então, mas olha, eu acho que se você fizer sem alma, você não se torna uma pessoa melhor com o passar do tempo. Mas tem muita gente hoje, É. infelizmente. E eu quero me tornar uma pessoa melhor com o passar do tempo. Eu quero que a minha consciência me leve a uma interpretação da minha vida melhor e as coisas que eu faço Sim, seja melhor. sim. Então, eu faço com muito entusiasmo. Cara, a minha esperança que amanhã vai ser melhor é muito grande, cara. Eu não trabalho com a possibilidade que amanhã eu não vou ter a minha melhor versão de jeito nenhum. Eu posso estar com 100 anos, eu vou estar vivendo a minha melhor versão, com certeza. Porque eu vivo com muita alegria, eu sou muito determinado, eu acordo cedo. E a primeira coisa que eu vou fazer para me despertar, eu nado na água fria, que eu acho fantástico demais, você entendeu? Pera aí. Agora que tá Eu... Essa eu vou até cortar. Eu tenho medo de fazer isso aí. E é bom. Não É tenha bom, medo. Na verdade, assim, o quanto você se desafia, o quanto você, sabe, tem enfrentamento, tem coragem para as coisas, sabe? E talvez, né, até esses dias não tava meio sem graça, assim, né? Verão, assim, não tem. Agora que tá ficando frio, Sim. entende? O quanto você tem coragem para fazer enfrentamentos. Cara, e se você enfrenta uma água de 10 graus, 8 graus, 6 graus, você tem muita capacidade de enfrentamento, você tem muita coragem. Cara, você sai de uma água dessa, pode vir o problema que for, pode vir o que for. Tá vendo aí, Brasil Acabou. e o mundo? Como é que é? Isso daí tá sendo uma escola para mim hoje aqui. Hoje eu tô aprendendo, graças a Deus que você veio. Tô aprendendo muita coisa. Que bênção. Obrigado, obrigado mesmo. É verdade o que o senhor tá falando. Se você aguenta um gelo cedo, pode esquentar o sol de tarde. Pode vir um problema Então, que for que você vai você fala levar de assim, boa. tomar banho na água quentinha é um conforto danado, tal. A Relaxa. probabilidade de você pegar gripe, essas coisas, é muito maior. Porque depois você vai sair no vento No frio. vento frio. Não, você já sai no frio, que depois qualquer cobertinha ajuda. Qualquer situação ajuda. Até camisa. Isso, qualquer camisa. Então, e bons hábitos, eu acho, né? Bons hábitos que você tem. Alimentação, né? Eu sou cuidadoso com a minha alimentação, eu gosto, né? Eu faço academia todo dia, sabe, se tiver que correr atrás de um animal, eu corro. Se tiver que passar debaixo de uma cerca, eu passo. Por isso Se que tiver- tá jovem desse jeito. Tá vendo, João? Então, mas assim, Vai olha, chegar mas, ó, no, acho que a aposentadoria do 105. Vai mais, vai pro 120. Mas assim, o quanto você coloca um limite inferior ao que você pode ser. Sim. O quanto você faz menos do que você poderia fazer. O quanto você mentaliza, né? Tem pensamentos que diminuem você, sabe? Daquilo que você pode ser. Então, e o limite, ele tá na nossa mente, tá na nossa coragem, sabe?
e o quanto você tem coragem para superar os limites. O limite somos nós mesmos. Somos nós mesmos. A gente que coloca. Ah, eu não vou ali não, porque. Ixi, rapaz. Vai, ó, eu não vou passar ali não. E se eu tropeçar? Ah, não. Não existe. Se você não faz o enfrentamento, você não vê a sua capacidade de superação. Bonito. Gostei. Então, Tome. faça enfrentamentos. Faça enfrentamentos. Acredita que você é mais. Eu tenho umas coisas que eu fiz no método CIS lá, que é muito assim, que você, se você tem dúvida, eu normalmente acordo de manhã, 6 horas da manhã, antes das 6, eu tô gritando lá, eu sou muito mais, eu posso muito mais, yes, 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 yes. Cisa do Paulo Vieira. Muito bom. É. E aí, cara, você faz um negócio desse, uns gritos desse de guerra, primeiro, se tiver alguém que tá querendo te atacar, já some. Já some Já de corre. perto, já. Pô, esse cara é louco. Esse cara não vou enfrentar ele não, pô, rapaz, olha, você entendeu? A força dele e tal, alguma coisa. E assim, aí você fala assim, depois disso, você olha pra água e fala, vem cá, vou te abraçar. Não, e é verdade, porque Vou te quando você tá abraçar. nesse momento, a gente chega a arrepia, chega, né? Porra, cara, gira, porque assim, o cara descobre a sua força, descobre a sua capacidade, de tudo, de tudo. Isso Sabe, entra em modo sei de lá, defesa, misturado é né? a sua fé, a sua bondade, a sua crença, a sua humildade, a sua, sabe, Explode a luz, essas né? coisas de Deus, essas coisas que Deus dá pra gente gratuitamente, sabe? É. Não deixa elas camufladas, traz elas na maior evidência que você pode trazer. Sem vergonha então, nenhuma, né? sem vergonha nenhuma, sabe? Acabou, cabe em qualquer lugar, né? Então é o seguinte, e na verdade se você acorda assim, cara, e primeiro a gente diminuir a nossa capacidade de julgamento. Cara, isso é ruim pra gente pra caramba, eu acho isso, sabe? Levar algo que você possa profetizar, algo que não pode estar ajudando aquela pessoa, mesmo que seja um bandido que matou alguém. Certo. Muda, tenta mudar a consciência dele. Não critica ele. Que legal. Porque talvez se você tivesse tido a vida dele, o que levou ele, tudo morado, assim, vivido no ecossistema dele, com as pessoas dele, você faria a mesma coisa, cara. Você não mudaria. As nossas ações é fruto dos nossos resultados. É incrível, né? E o quanto a gente está disposto a mudar os resultados. A fazer o bem. E outra, assim, e quando você está criticando, ou que você está julgando, sabe? Tá fofocando, você não tá melhorando a vida de ninguém, cara. Nem a da gente, né? E nem a da gente. Muito pelo contrário, você tá deixando de fazer algo bom para você. Perdeu aquele minuto falando uma coisa que não é produtiva. Exatamente. Fala, então, e para que vai servir a sua vida? Enquanto você aponta um dedo, tem mais. três de volta E aqui. assim, e muito isso você tá falando, né? Tem aquela passagem, fala assim, É. você tá vendo o cisco no olho do olho, não tá vendo a tora que tá no seu, Então. né? Essas coisas, né? Então, eu gosto muito de falar muito, assim, tem aquela situação do José do Egito, né? Que Sim. quando ele foi, o faraó pediu para ele revelar o sonho dele, né? Porque ele já estava desesperado, Sim. nenhum sábio conseguia, e cara, tirou o cara da prisão. Aí o Zé do Egito falou o seguinte: se você acreditar no meu Deus, eu vou revelar o seu sonho. Mas você viu o que o senhor acabou de falar agora antes e agora falou de José? O cara levou uma coisa boa. Exato. Ele não foi Então, levar uma mas, coisa ó, ruim. olha só. E aí, cara, e todas as vezes que você se diminui entrando nesse papel de julgar ou de apontar o dedo para alguém, você está desacreditando do seu Deus. E você está com outro Deus, que não é o Deus bondoso que você tem. E às vezes você vai entrar numa discussão com outro e você não sabe se o Deus desse é o Deus que o cara tem ou de repente um diabo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Vai saber. Você não sabe? Então, cara, você sair do seu status para ir para um status inferior, não tem graça Não tem isso. graça. Talvez amanhã você vai desacreditar de você. Porque hoje você fez uma coisa que não te valorizou.
Então faça coisas que te valorizam, Só faça valoriza. as coisas que melhoram a sua consciência, faça uma ação que você pode tornar uma pessoa melhor, um ambiente melhor. Viva dias especiais na vida, ou dias extraordinários, ou dias mais loucos na vida, mas não viva um dia comum, não viva um dia que não tem significância para você, ou que você se sente insignificante pelas atitudes que você teve naquele dia. E eu vou falar uma coisa pro senhor, eu já perdi tanto tempo com isso. É. Agora o senhor falando, rapaz do céu, que coisa linda. Parabéns, senhor Ricardo, parabéns mesmo. Uma aula aqui de carinho, de amor, né? De coração, de fé, de honestidade, de homem de verdade mesmo. Parabéns, parabéns. Obrigado, que legal, Zé. que legal. Senhor Ricardo, já ganhou prêmio das melhores carnes no Brasil? É Já, verdade? isso foi um negócio interessante que aconteceu. Porque É. quando a minha filha, lá em 2006, teve essa ideia, né? E a gente começou a construir, veio a marca, tudo, a gente começou a realmente apresentar o nosso conceito em 2010, porque eu fiz um trabalho um pouco Sim. já mais diferente também a respeito disso, né? E eu falei para minha filha, nossa carne vai ser a melhor carne do Brasil. Você profetizou, né, velho? Profetizei. E aí, acho que 2017, a gente foi eleita a melhor carne do Brasil. Rapaz. E 2018, O que o senhor sentiu, senhor Ricardo? A hora que bateu o martelo lá que você falou, você lembra? ô Zé, cara, é assim, talvez as circunstâncias da vida pode oferecer mais gratidão do que a gente imagina. E ela está muito no acreditar, no fazer, no movimentar, no idealizar, no elaborar, no construir, né? Quando eu recebi isso, evidente, eu sou um cara muito emotivo. Sou muito emotivo. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito, porque um país desse que é o maior produtor de quilos de carne hoje do mundo, né? Você entrar num hall tão seleto, Certo. né? Eu acho assim que é muita bondade de Deus. Presente, né, senhor? É muita gratidão, sabe? É muita gratidão. São duas coisas que a gente foi, assim, eleita a melhor carne do Brasil e depois, 2 anos depois, a gente foi eleito pela Forbes a melhor carne da América do Sul. E a gente recebeu um prêmio no Museu de Nova York, da Rainforest, que a gente foi, olha só, a gente foi a primeira marca de carne do mundo a ser 100% sustentável por uma certificadora internacional, a Rainforest, que tem sede em Nova York. Caramba. E aí, 2 anos depois, a gente ficou entre as 30 empresas mais sustentáveis do mundo. Sendo que nessas 30 empresas mais sustentáveis do mundo, a única de carne bovina era nossa. Era de vocês. A gente recebeu esse prêmio no Museu de Nova York. Acho que foi em 2018 aconteceu isso. Parabéns. Então é uma bondade muito grande, sabe? Não pelo prêmio, porque isso não me envaidece. Isso, muito pelo contrário, isso eu falo assim, nossa, mas eu tenho mais coisa para fazer ainda. A hora que eu fizer mais coisa vai ser melhor, né? A satisfação, né? Que satisfação você tem com aquilo que você faz, sabe? E de certa forma, de que forma que as pessoas veem isso como uma coisa boa, uma coisa que é transformadora, uma coisa. Te coloca lá em primeiro lugar. Então é legal. Eu acho que é uma contribuição muito boa, né? Conceitualmente falando, assim, sobre... É um gás muito bom, assim. Legal. E o senhor falou sobre sustentabilidade, né? O que é de fato ser sustentável na prática, assim, do dia a dia
da fazenda? O que é ser sustentável? Então, a gente aprendeu e construiu o conceito de sustentabilidade baseado nos 140 quesitos que a Rainforest trouxe como tem que ser um produto sustentável. Então, o que acontece? Como é que vivem as famílias que fazem parte do projeto? Como é que vive os filhos dessas famílias? Eles têm que ter escola. Você não pode ter desmatamento. Você tem que ter os cuidados. As áreas de APPs têm que ter toda cercada, as reservas legais, sim, né? A organização na fazenda tem que ser, as coisas têm que ser bem organizadas, né? Então, onde se coloca coisa orgânica, não se coloca coisa reciclável, então você tem todo os descartes das coisas. Uma agulha, ela tem que ser descartada no lixo hospitalar, você entendeu? Coisas. Então, a gente tem esses cuidados, né? E eu acho que a sustentabilidade, ela é muito o quanto você coloca as pessoas no entendimento melhor sobre tudo. Lá, toda sexta-feira de manhã, às 6:30 da manhã, a gente faz um café da manhã. Já há muitos anos a gente faz isso. Para as pessoas, para os funcionários. E ali, todo dia, vai o técnico de segurança do trabalho e a gente discute assuntos, né? Diversos. Como proteger bem as mãos, como estar bem posicionado diante de uma máquina. Enfim, tem muitos assuntos que são pertinentes ao uso das pessoas, né? Que dá uma proteção melhor. E eu sempre, né, no final, eu faço meus comentários. Na verdade, eu faço um check-in com os pessoal. Eu posso, assim, cada um dá uma nota de 0 a 10 e justifica a nota. Né? E às vezes você fala assim, ó, o quanto você assim, às vezes, outro dia a gente falou de família, eu falei assim, que nota que você dá dentro da sua casa e justifica o porquê essa nota, entendeu? Quando fala sobre saúde, que nota que você dá para a sua saúde e justifica por quê. Então você vai mexendo com as pessoas, porque de certa forma você usar EPI, tudo normal, mas e depois que sai de lá? Como é que ele é na casa dele? Que nível de conhecimento que ele leva para casa para que os filhos dele cresçam já com uma mentalidade diferente que ele, quando ele era criança, ele não recebeu essas informações. Então, assim, na sustentabilidade é você olhar para esse contexto, para essa equação, homem, boi e meio ambiente, e equilibrar isso tudo. Tríade, então, né? Hoje, dentro da fazenda do senhor, então o senhor trabalha o animal, trabalha o seu companheiro lá, que é o empregador, né, o empregado, né? E por isso que tem essa demanda e esse carinho enorme. Então, tudo uma base bem feita mesmo, né? É difícil, tem muitas fazendas aí que você vê, não tem esse carinho e esse respeito que o senhor tem, né? Uma pessoa que está tratando do seu boi, como é que está o dia dele, como é que foi a semana dele. Então tem tudo isso dentro da fazenda também. E quantos colaboradores são? Hoje a gente está, acho que com 17 colaboradores aqui, né, no confinamento. E tem mais umas 14, 15 pessoas nas fazendas. São mais ou menos umas 30 famílias. Umas assim. 32 famílias. Legal. Que já tem essa consciência, né? Diferente. Então, e é gozado, né? Uns 2 anos atrás, nós fomos fazer assim, um apanhado assim, colhi mais depoimento das mulheres, né? Para mim, o termômetro da fazenda é a mulher, não é o cara. Não é o cara. Com certeza. E aí, né, teve uma lá, que tem uma família lá que trabalha há mais de 15 anos comigo, né? E a mulher, a Quitéria, ela é bem expansiva, assim, ela fala à vontade, tal. Isso aqui. Aí ela falou assim, o Deusdete melhorou muito aqui dentro de casa, depois que começou com esse manejo, nada nas mãos. Rapaz, hoje ele trata as fias assim, olha, as fias tudo carinhosamente bem, assim, antes não, ele mais
assim, bruto e tal, né? Melhorou muito comigo, com tudo, né? Eu falei assim, olha que legal. Ó, o que que acontece, né? Que bom, Olha, rapaz. olha o ensinamento que o boi bem tratado dá pro homem. É. Olha, é uma pós-graduação, cara. Cara, é uma maneira. De O comportamento. senhor tá falando, eu tô aqui imaginando isso na minha cabeça. Porque eu morei em fazenda, né? A gente tinha reunião, a gente conversava, a gente tinha. Mas você tá falando de um jeito, senhor Ricardo, que eu fico pensando como que seria bom trabalhar desse jeito. Então, olha a agradabilidade disso. Entendeu? Você sai de casa, de certa forma, bem, Bem, e vai lá, você não vai brigar com o animal. sim. Você vai respeitar o animal. Seu animal E vai esse- engordar, e esse você vai dar. respeito, Rapaz. cara, então esse ensinamento é muito maior do que você chegar para a pessoa, "Ô, não faz isso não. Sim. Não usa um porrete não. Ô, não maltrata não fala coisa não." A pessoa vai se conscientizando, porque a partir do momento que ela vai vendo o quanto o animal não dá trabalho para ela tratando bem o animal, ela vem. A hora que ela volta para casa, Não vai sofrer. ela volta tranquilo, ela volta contando história boa. Ela volta ela com vai- vontade de voltar amanhã cedo para tratar do animal. É. O ambiente E muda, é, né? é tão, muda. é tão gozado porque esse tipo de comportamento sempre tem aqueles animais que são mais chegados e ele chega, você vai lá, você tá passando a mão no animal, você passa a mão no animal, seja ele bezerro, seja ele Sim. vaca adulta, Sim. e aí você volta para casa nessa paz. Você entendeu? É. Então você tava lá tratando um animal bem lá, um animal respondendo, você vem uma imagem boa para casa, você volta para casa com uma imagem É boa. que nem a gente, E né? você leva isso para dentro de casa. O ambiente muda, né? A gente fala, por exemplo, se você trabalhar num lugar que é estressante e tal, você vai chegar em casa estressado, Estressado. tá? Agora, se você trabalha num lugar que é tranquilo, que é calmo, que não tem xingamento, que não tem gritaria, você vai chegar em casa calmo, tranquilo. É que nem o senhor falou. Exatamente. Mudou a vida de mais de 30 famílias, Então, né? 30 famílias, mais de 200 famílias, É. né? Porque você vê ao torno, filho, filha, tio, porque aí passa pro É, vai filho, vai na passando. casa do seu tio, você fala, tio, mas não é assim, faz assim, que não faz lá dar certo. O que Exato, falta? olha. O que falta hoje, assim, o senhor acha, do governo, de incentivo para que essa prática se torne, não só, se torne visível, né? Porque, assim, pouca gente conhece, né, esse trabalho. Às vezes, assim, que você fala assim, eu não gosto de falar de governo, essas coisas, assim, mas, assim, às vezes tem algumas normas, por exemplo, a gente até entrou numa discussão, por exemplo, uma vez eu estava transportando um gado e eu não marco o meu gado. Eu não marco o meu. Marco Não só é as marcado. Não, os bezerros que vai para engorda eu não marco. Porque eu não quero que ele passe por esse sofrimento. Por Eu não esse preciso. estresse. Põe um brinco. Sim. Põe um brinco. O brinco está identificado. Aí a fiscalização me multou. Seu gado pode ser roubado. Ele não é roubado. Se você quiser, pega a rastreabilidade dele agora, olha o número dele, você vai saber quem é a mãe dele, você vai saber quem é o pai dele, o dia que ele nasceu, você vai saber tudo. Pô, como é que uma coisa roubada você tem essa informação? Entendi. Ah, mas isso é uma coisa que você pode tirar e pode colocar em outro animal. Eu falei, pode. Assim como tem marca também, que o ladrão, que eu já teve, aconteceu na fazenda. Os caras roubou um gado meu e põe uma marca em cima. E aí, que marca que é? Né? E teve um dia que a gente roubaram 30 cabeças de gado lá e acharam o gado e acharam, sei lá, 100 e poucas cabeças. Aí, tudo alterado, né? Tudo alterado. Mas o meu funcionário falou, essa aqui é nossa, essa aqui é nossa, essa aqui é nossa, essa aqui é nossa, essa aqui é nossa. Tirou Conheço. as 30 cabeças nossas. Aí as outras não sabiam de quem que era. Aí o delegado até pediu, falou assim, pô, você leva lá para sua fazenda e depois vamos anunciar aí, ver as pessoas aí que também tem. Várias pessoas foram lá, pegaram, mas acabou sobrando umas 20 lá. Depois o delegado falou, pode ficar com ela porque não tem dono. Entendeu? Olha que coisa, né? Foi um negócio assim, danado. Então é o seguinte, eu reclamo assim dessa falta de flexibilidade de entender, porque assim, quando você fala em bem-estar, por exemplo, a castração do macho é uma coisa que pode causar mal-estar. Eu ia te perguntar se você Sei. castra lá ou se... Castro quando nasce. Quando nasce. Ainda não tem a parte nervosa desenvolvida. Ah, Não sangra nada e rapidinho, não precisa passar nada. Você tira ali e acabou.
você elimina esse sofrimento. Então eu tiro o sofrimento da marca. E quando nasce também eu furo a orelha, mas eu não coloco o brinco. Eu deixo para colocar depois, deixa cicatrizar direitinho, porque depois o brinco pode ser também. Sim. Entendeu? Então a gente tem alguns procedimentos que, de certa forma, faz com que você diminui muito o mal-estar que o animal pode ter. E outra coisa que eu faço também, no desmame, eu tiro as vacas dos bezerros. E não tiro tudo de uma vez. Tipo, vai... Vou tirando aos poucos. Porque aí eu deixo o bezerro naquele habitat, convivendo lá, então ele vai. Então você diminui muito também o estresse na desmama. Né? Então, e outra também, você coloca o creep, né? Eu coloco o creep, coloca uma ração lá, ele já está acostumado a comer aquela ração. Nem também, vai então, sentir quando desmama. nem vai sentir. Entendi. Então, e aí você vê o resultado pelo peso que ele dá também, né? Com certeza. Olha que peso que ele dá aí no final. Pô, se ele não teve estresse, não teve nada. Então, quer dizer, ele ganha mais peso. E ali no clipe também o senhor já começa a mostrar para ele que ele, né? Exatamente. Tem a regularidade para isso, aí você chega, você passa a mão, tal, aquele que todo mundo quer, né? Então, você intimiza mais a relação. Que legal, desde jovem. Quais são as raças que o senhor cria lá? As bases de matriz minhas são Nelores. Certo. Eu insemino o Angus no Nelore. Certo. Eu pego meio sangue. Certo. Dessas meio sangue, eu levo para engorda e eu seleciono elas também para futura matrizes para produzir o Wagyu. Que aí eu pego e insemino o Wagyu nessas meio sangue. Ah, o senhor insemina o Wagyu na meio sangue, Nelore com Angus. Isso. Então fica aquele tricross. Fica, na verdade, no final 25% Nelore, 25% Angus. E 50% Wagyu. É onde dá essa carne. É a da carne mais marmorizada. Marmorizada. E você fica com um animal rústico, né? Porque o Wagyu puro, ele é bem mais susceptível, ele é mais difícil de adaptar aqui também. Assim como o Angus puro também dá essa dificuldade de adaptação. Ah, então o senhor tem o Nelore no meio, então. Tem, a base é toda Nelore. Toda Nelore. A gente começa tudo pelo Nelore. Nelore é uma raça abençoada. Abençoada, né? É a raça que veio pro Brasil da Índia para mudar mesmo, para ser para ficar. E música, o que é? Coloca a música tem um diferencial no tratamento dos animais dentro do confinamento, dentro da baia, a colocar uma musiquinha, eles relaxa mesmo com a música? Relaxa, porque é o seguinte, o barulho externo vai influenciar menos. Sim. E assim, você coloca um som que o tímpano dos animais assimila bem aquilo, né? Música clássica, música mais suave, então você tem aquela sensação de mais paz, né? Então, às vezes, assim, você pega em alguns horários, você pega aqueles animais deitados, assim, parece que tá até morto. Tá até assim. morto, Outro dia a gente tava observando, tinha muitos, né? Você fala assim, que é difícil você ver no confinamento. Eles relaxados de verdade, muito relaxado, tá? Então a música ajuda muito esse relaxamento. E, de certa forma, o que acontece? Quanto menos estresse o animal tem, quanto mais zen ele está, a carne no final, mais maciez no final, mais agradabilidade. Eu acho assim, que vai ter mais assim... também rapidez para engordar também, né? Porque o animal não tá se preocupando, o animal tá ali sossegado, tranquilo. Tá vivendo em paz, né? Eu sempre brinco, né? Que falo assim, o animal, normalmente, a zootecnia calcula o GMD do animal, né? É o ganho diário dele. E os animais que são muito dóceis, você calcula o GMH dele, que é ganho por hora. Ganho por hora. Porque você tá ali coçando ele tá comendo, ele não liga. Dócil, e é impressionante como ele desenvolve mais rápido. Ô Zé, antes da gente ir para as perguntas finais, vou fazer essa pergunta aqui, que eu acho que vai ser diferente. Qual que é a pergunta que ninguém nunca fez para você, mas que você gostaria de estar respondendo? O que a consciência determina no final? Essa é boa. O que a consciência determina no final? Agora, o que a consciência determina agora responde pra gente. Ela talvez seja o maior termômetro do boi.
o resultado final dele. Assim como ela é para nós também. Quanto a sua consciência vai te levar a um bom status de morte. O quanto a consciência do animal vai levar ele a um bom status de morte. E no final, porque ela está muito, na minha visão, tá? Como é gozado isso, né? Porque eu sempre tenho essa situação do José do Egito, né? Que ele falou para o faraó, se você acreditar no meu Deus, eu vou revelar seu sonho. Então, se você acreditar no meu Deus, eu vou falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho percepção, né? Então, eu falo dessa forma também. Porque é um assunto, não é um assunto normal de se falar. Eu acho que Não é todo mundo que fala, né? acho que praticamente quase que ninguém fala isso. Quando fala em carne de qualidade, fala em carne, não tem essa pegada. Mas eu qualifico isso hoje que no futuro vai ser qualificado, que talvez a melhor carne vai ser aquele animal que morreu no melhor nível de consciência que ele poderia ter. E só com finalidades diferentes, evidentemente, a nossa morte, ela não é aproveitada para nada, a não ser o legado que a gente deixa. Mas a morte do animal Aproveitado. é aproveitado. E pode ser muito bem aproveitado. E pode fazer um bem maior ainda, baseado na consciência que ela traz naquele momento ali. Que produto, que consciência tem o produto que você está comendo. E o quanto essa consciência melhora a sua consciência na seletividade desse produto. E na sua interpretação de vida também. João. E tem mais, assim, dá para falar muita coisa. A gente tá aprendendo, né? Cada episódio a gente aprende, né? É uma evolução, Com tanto certeza, com certeza. intelectual quanto espiritual. Cada episódio nosso aqui que a gente Com acaba aprendendo ainda mais com os nossos convidados. Por isso que eu falo que o valor é muito subjetivo. A maior referência de valor que nós temos está tudo na subjetividade. Até o nosso conceito de felicidade é totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. Agora, porém, quanto mais humildade a gente tem, mais percepção a gente tem da felicidade e dos nossos resultados. E tem até uma filosofia que diz o seguinte: você passa a não ter percepção de felicidade a partir do momento que você sai da sua simplicidade e você vive numa complexidade que você não consegue enxergar a simplicidade, que é ali que está a felicidade. Muito legal isso. Muito legal. Sr. Ricardo, o que é o Brasil urbano ainda não entendeu sobre o homem no campo? Eu acho que está meio que ligado sobre o que eles não entenderam ainda do homem, né? Daquela fazenda, do que você faz ali. É porque, na verdade, talvez a cidade é muito influenciado, talvez, por notícias que não são exatas, notícias ruins. Você vê, às vezes, uma televisão falando da carne, que ela existe porque ela é fruto de desmatamento, porque o boi é maltratado, porque o boi polui, porque o boi contamina, enfim, tem muita notícia. A cidade, ela é muito desconexa à realidade. Da vida do E talvez o maior desafio ainda, eu vejo que tem umas pessoas interessantes que tentam trazer essa realidade, né, para as pessoas da cidade ver uma realidade que é aquela realidade que é feita e o seu produto só está na mesa de quem está na cidade porque tem alguém vivendo aquela realidade. Uns vivendo com mais tecnologia, outros vivendo com menos tecnologia, mas todo mundo buscando a melhor produção, né? E assim, e nesse contexto de tecnologia, eu digo assim que eu fui me lapidando nas tecnologias sutis de entender isso, que é a que dá mais valor subjetivo. As tecnologias sutis dão mais valor subjetivo.
Então, as pessoas da cidade, elas têm dificuldade de ter esse entendimento, porque elas são muito contaminadas por notícias Ruins. ruins, coisas que não é verdade, coisas inverídicas. E às vezes pode ter até um E aí? caso pontual de que Sim. alguém pode ter cometido É, alguma. mas aí tira da Entendeu? cabeça deles o que o senhor acabou de falar, que o campo tá levando para dentro da casa deles o que ele tá comendo, né? A produção. É, Aí vê lá como matou, fez, é, mas tá ali. e é gozado, matou, né? Mas assim, se não existisse morte, nós não estaríamos vivos. Entendeu? Ou nós tava com os mais velhos com 500 anos. Então, mas olha só, então as pessoas precisam ter um entendimento melhor, né, sobre processos, né? Como é feito os processos. E o homem, assim, né? É porque o que acontece? As pessoas vêem muito ainda no instinto primitivo, né? Que antigamente se era caça, era brutalidade, tudo isso, tal. Né? Você quer ver um homem como ele caçava, é mais ou menos ver um leão como é que ele come a presa dele. Mesma Era mais coisa. ou menos assim. Só que a gente evoluiu muito nesse processo, né? As leis do CIF, a forma de insensibilizar um animal, eu acho incrível isso. O boi, inclusive, é privilegiado com isso, porque nesses outros animais, eu acho assim, menos humanizado. O boi hoje está muito humanizado. Essa insensibilização que é feita no frigorífico é muito humanizado. E assim, a única coisa por isso que eu me preocupo de colocar o boi lá no brete tranquilo, que dali para frente insensibilizou, acabou. Entendeu? Então, e que de certa forma é o seguinte, quer dizer, que momento que você pode chegar, de tranquilidade que você pode chegar antes de você entrar no caixão, cara. É mais ou menos isso. Pensar, né? Não, é pra pensar e pra ver, né? Mas Porque é por isso que a justamente gente tem que viver em paz. É porque por isso que a gente tem que procurar a paz todo dia. É tem que verdade. procurar paz, porque onde tem vida tem morte. É. O problema é só como que se constrói a vida, porque a morte é consequência. É verdade. Então, construir da melhor forma possível, buscando as melhores referências, melhores entendimentos. E assim, no caso do animal, porra, como é que você consegue entrar um pouco mais na intimidade dele, na interatividade que você faz com ele, né? Eu até costumo dizer o seguinte, né, que esse conceito integral, ele é muito interessante, assim, no sentido assim... Já anotei o livro aqui já. Se você tem, olha aqui, ó vou ler esse na livro minha também. coisa, assim, se você tem a maior interatividade com um sistema, você vai ter a maior integrabilidade dele. E se você tem a maior integralidade dele, você consegue extrair a melhor essência desse negócio. E se você e se você for na particularidade da essência, você consegue extrair a fragrância. Então precisa saber que percepção que nós temos. Por isso que eu falo que tudo é muito subjetivo. Porque se você colocar dos parâmetros aí da crença, da ciência e da arte, o quanto isso é crença e o quanto isso é arte, você extrair a fragrância de alguma coisa, cara. Então, esse valor subjetivo, ele para mim, ele é determinante. Né? E o que te motiva a acordar todos os dias? Cara, porque eu vou contribuir bastante naquele dia. Meu senso de contribuição é grande. Eu vou ser um cara útil pra caramba. E eu vou fazer transformações naquele dia. Então eu me motivo pra caramba, né? E às vezes eu até brinco assim, eu brinco com as pessoas, né? Que eu falo assim, baseado na contribuição, na utilidade, tudo mais, né? Você começa, às vezes, eu vejo um ato de uma pessoa e eu falo assim, cara, deixa eu te falar, né? Aí é o seguinte, aí eu resumo e falo assim, ó, você sabe que quando você morrer, Pedrão vai fazer umas perguntas pra você, né? Vai chegar lá na porta. Eu gosto de falar com Pedrão, Pedrão vai fazer umas perguntas pra você. E ele sabe que você fez esse negócio aqui. O que você vai responder pro Pedrão? O quanto você vai estar credenciado para você viver uma vida eterna melhor?
ou pior do que a vida que você está aqui hoje. Então, cara, cuidado, que o Pedrão sabe tudo. E você não vai enganar ele. Não tem como, não tem Então não vale a advogado pena. que... Tem certas coisas que não vale a pena. Se você chegar lá e o Pedrão olhar pra você e falar assim, cara, você teve uma porrada de oportunidade e você não melhorou porque você não quis. Então não sou eu a salvação da sua vida aqui agora. Rapaz do céu. É, Brasil. Né? Passa a hora diferente mesmo. Então, Ricardo, se o senhor pudesse ter superpoderes, qual poder você teria? Putz, superpoder. Se fosse um super-herói, né? Zé, o que a gente normalmente vê aí, as pessoas que têm um superpoder, elas têm muita nocividade, assim, sabe? A pessoa muito poderosa, normalmente ela tem uma tendência a passar por cima de valores, de coisas que tem que ser respeitada, sabe? Eu acho que eu já me considero uma pessoa com poder muito grande, mental, Com certeza. que me dá liberdade de eu ter ações proativas, positivas, sabe? Cara, que eu sou muito grato a Deus por esse poder, né? Que talvez, assim, você tem um superpoder de bondade, um superpoder de gratidão, um superpoder de humildade, sabe? Ter um superpoder para ver a grandeza de Deus, sabe? Então, assim, você somar esse conjunto de fatores para você canalizar para suas ações é você se sentir com superpoder para fazer melhor aquilo que você faz a cada dia que você acorda, você entendeu? E ter um senso melhor de contribuição, um senso melhor de harmonizar e equilibrar o ambiente que você está, né? Então, eu quero que eu tenha que eu possa ter mais superpoder de valores de Deus dentro de mim, para me entender legal essas coisas. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É bonito de ver falar, viu? Acho que é como o João falou, a gente aprende, e eu vou falar para você, esse podcast ele tá me ensinando tanta coisa. Né? Que Pai bom. do céu. Deus abençoe. Amém. Que lição mais valiosa que você aprendeu na vida? Mais valiosa, acreditar naquilo que não é usual. Acreditar naquilo que não é. Acreditar além do usual. Assim, quando você idealiza alguma coisa, é normal as pessoas chegarem e falar assim: ah, mas isso aí, cara, não dá certo, não. Isso aí, cara, isso não funciona. Ah, isso aí, porra. Nossa, mas, cara, fazer um boi desse jeito, nossa, é complicado. Mas se você acredita, se você pegar as pessoas, assim, que conseguiram fazer algo melhor, é porque ela sempre acreditou em algo do que, assim, acreditou além daquilo do normal que as pessoas estão acostumadas a fazer. Então, talvez, assim, eu tenho essa... No meu aniversário, meu filho disse assim pra mim: pai, meu filho tem 28 anos, é um cara fera pra caramba. Eu adoro ele, aprendo muita coisa com ele. Mas ele falou assim: pai, eu queria chegar na sua idade com a neuroplasticidade que você tem.
A partir de hoje, minha vida mudou. O cara é fera pra caramba, sabe? Assim, eu pago pau pra ele pra caramba. Falei, cara, tu é um cara incrível, cara. Tu vai chegar melhor do que eu. Ele falou, não, pai, é incrível que a capacidade sua de criar na idade que você tá, de realizar, de acreditar. Eu teve um repórter que ele me classificou um dia assim, uma pessoa simples, humilde, inquieto, com doses nada homeopática de adrenalina no sangue. Ai, ai. Conversei com ele e falou, cara, e ele veio fazer uma reportagem agora esses dias novamente. Ele falou assim, eu tinha certeza que você não ia parar aí. Você nunca para, tá certo? E ele vai falar, vai ter uma reportagem, ele vai falar sobre, realmente, vai esmiuçar um pouco mais o boi integral, Sim. né? E assim, comparando assim, o que é um arroz integral, o que é um pão integral, e o que é um boi integral? Com a integralidade. E a gente conversou muito sobre isso, né? Que integralidade você tem naquilo que você é, qual a sua integralidade? E evidentemente no ecossistema que você está, nas coisas que você se propõe a fazer, qual a integralidade? Lê o livro aí. Já tá anotado. É muito legal. Eu vi Com uma pesquisa, certeza. que fala que a idade de alta produtividade do homem começa aos 40 e do 60 para cima até os 70 é o ápice da produtividade do homem. Você faz uma leitura, você tem mais rapidez para fazer a leitura. Por isso que você tem que estar com o corpo bom, para o teu corpo acompanhar. Por exemplo, eu jogo beach tênis, né? Nós três. Então, eu jogo com a molecada, né? Então, o que que acontece, O né? dia que eu for Andeara, eu vou ligar pro senhor. Bora lá, cara, vamos lá. Qual que é, assim, aqui que eu uso, assim, de sabedoria, assim? O quanto a minha mente tem percepção da fragilidade do adversário para colocar a bola naquele lugar lá que eu vou dificultar para ele. É isso. Eu não vou disputar na força com ele. Tá certo? Então, assim, é exatamente isso. Então, a mente funciona, mas o quanto o corpo responde ao funcionamento da mente para você ter no final, o movimento certo, sabe? E você ter êxito. O movimento final, né? O que vai fazer, falar, não, é ali, ó. E eu curto muito isso, sabe? Legal, de você legal. falar assim, se desafiar para isso. Evidentemente que o risco de errar é grande, né? Mas você pode buscar a precisão que você está buscando, que eu acho que é legal. Legal. Se você tivesse de descrever como um animal, qual animal você seria? Um boi. Um boi. Esse ama o bovino mesmo, não tem boca não. Qual conselho senhor, você deixaria aí, né? Ou daria para os jovens de hoje? Acreditar, ter propósito, se desafiar e ter coragem para enfrentar. Se você tiver esses ingredientes, você pode ter dificuldade, e vai ter muita dificuldade, evidentemente, né? Mas isso não te deixa você cair, sabe? Mesmo que você caia, você com esses ingredientes, você levanta quantas vezes você cair. Então, tenha isso, né? Porque talvez o que mais faz as pessoas recuarem hoje é o não acreditar. Ou, né, um mundo que as pessoas acham que pode ter as coisas muito fáceis, né? Então, tem a facilidade, mas tem que se doar, né? essa coisa assim, essa força que vem de dentro para fora que faz você mover montanha é fundamental, cara. Fundamental, com certeza. Como você quer ser lembrado quando você partir dessa terra aqui? Como eu quero ser lembrado? Acho que pelo meu acreditar. Fala assim, aquele cara acreditava, cara. Ele acreditava, ele acabou e ele buscava os meios de... O acreditar dele, sabe, ele
Era além do 100%. Eu acho o acreditar é uma coisa. Porque o acreditar ele traz a coragem junto, sabe? Com Ele traz certeza. outras coisas junto, sabe? Então, talvez o acreditar, pô, né? E talvez. Foi até um dia meu filho que falou isso, falou, pai, você sempre acredita em coisas que não é normal você acreditar, né? As pessoas acreditarem, né? Então, talvez seja assim, seja lembrado por uma pessoa que acreditou além daquilo que era usual. O que é fé pra você? Então, é o acreditar, cara. A fé, cara, você acredita, sabe? Ainda mais aquilo que não é usual ainda, sabe? O acreditar sem fé, ele não realiza. Eu acho que a fé, o acreditar, a fé traz a coragem junto. Se agarra a coragem assim, você vê, eu tenho fé, eu acredito, então só falta coragem. Então ela incorpora a coragem assim, ou a coragem é incorporada baseado no acreditar e na fé. Que legal, que legal. Antes das perguntas finais, vamos dar os presentes, né? Presente, né? Tem uma pergunta aqui da última pergunta, né? Para ficar guardado na internet. E aí vamos dar uns presentes. Tem uns presentes da HCR também. E do Pode Zé, né? Opa! HCR. Isso aí é um Maravilha. presentinho nosso aí. Legal. Coisa boa. HCR. Presente é sempre bom, né? Bacana. Bonézinho lá, para não tomar sol lá na fazenda. E HCR. Ecoenergia. É uma empresa aqui nossa, da nossa região, né? Que tem, Da onde que é? é em Bitinga, Borborema e Tabatinga. Tem- Energia solar? Isso. Tá. Maravilha. E um mimo nosso também aqui É o mimo? do Pode Zé. Pode Que a hora que o senhor for lá no meio tomar um leite direto no curral. lá no curral. Leva uma lá, foto tira uma lá. foto e marca nós. O leite, sabe que eu tomo chá toda noite. Você toma Aí, chá ó. aí, ó. De noite e de manhã. Maravilha. Pode Chazinho. dizer. Chazinho. Bacana, eu gostei da caneca. Legal, Um obrigado. presente Obrigado. nosso. Muito obrigado mesmo. Legal. Gente, Bacana. a gente foi um prazer mesmo receber o Ricardo aqui, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de uma alma extraordinária, uma pessoa que a gente tem que marcar mais Mas tem que ter mais, né? tem que ter Porque mais, porque tem muita coisa para perguntar parte pra ele. 2, parte 3, Parte- parte 4. E saber muito mais, porque eu penso assim, que todas as pessoas de luz nesse mundo têm que deixar, né? Porque a gente vê hoje filho maltratando o pai e as famílias desunidas e pessoas como o senhor, é muito importante deixar para o Brasil e para o mundo, né? O que é ser essa pessoa que o senhor é, essa paz que o senhor tem, é gostoso ficar perto de você, é gostoso olhar no olhar do senhor, é verdadeiro, é paz, sabe? É uma pessoa que nos traz ensinamento com palavras simples, com palavras verdadeiras, com palavras gostosas de escutar, né, João? É uma coisa muito, é tremendo. Eu agradeço de coração mesmo, do fundo do meu coração, o senhor ter vindo aqui no Pode Zé. A gente é novo, tá começando, acho que é o 15º episódio. 16º. 16º episódio, né? 16º. E todas as pessoas maravilhosas que vêm passando aqui, vêm nos ensinando muito e deixando pro Brasil aí, né? Deu uma aula pra bastante gente ensino. hoje aqui, né? Hoje foi uma aula espiritual, foi uma aula de amor. Foi uma aula uma intelectual aula- e uma aula espiritual pra gente, né? Porque é muito gostoso. Esse podcast vai ficar gravado aí pro resto da vida na internet, né? E eu queria que o senhor deixasse um recado para as pessoas que nos acompanham, né? E que possa deixar um recado do seu coração para essas pessoas aí, senhor Ricardo. Assim, eu gostaria, assim, que de certa forma, né, que as pessoas, né, que elas sempre buscassem uma consciência para entender processos e para depois fazer julgamento dele. Eu tô falando assim mais a respeito das coisas do agro, né, que sempre é muito criticado por uma situação, por outra, mas é o que está colocando a comida na mesa para todo mundo, né? Então que as pessoas buscassem uma consciência que aquela comida que está na mesa
ela tem um valor muito grande. Com certeza. Ela vem por conta de entusiasmo, de, da coragem das pessoas, da determinação das pessoas em fazer, em produzir. Uns fazem melhor, outros fazem não com tanta expertise assim, né? Mas é o que é normal. Você numa sala de aula, você pega um aluno que tira 10, você pega outro que tira 5 menos, você entendeu? Que é uma coisa normal, né? Mas assim, que todos tivessem uma consciência sobre uma consciência melhor para criticar um processo, sabe? Que as pessoas saíssem da crítica leviana, né? Entendesse melhor os processos e ver a força, a coragem, o sentimento Que tem ali dentro. que tem ali dentro, sabe? E que valorizasse isso, sabe? Então, eu acho que talvez estão precisando pessoas mais humanas, né? Com mais humanidade para julgar, para criticar, né? Então, eu gostaria muito que melhorasse essa consciência, desse entendimento, que isso pudesse ficar um pouco mais Ou ao harmonizado. invés de criticar, ir lá e perguntar, né? É, Por que que é feito isso? Como que é feito isso? evidentemente, sim, tem pessoas que talvez não tenham muito cuidado, mas é muito pouco, eu acho, né? Porque as leis são punitivas também. Então, para quem não preserva bem o meio ambiente e tudo mais, né? Mas que no modo geral eu acredito assim que o Brasil ele dá uma lição para o Com mundo certeza. de como fazer bem as coisas, de como ter respeito para o meio ambiente e tudo mais. E a gente está evoluindo muito isso. Então que as pessoas que estão nos centros urbanos, que elas não deixassem de ver esse grande valor que existe nas pessoas que estão produzindo a comida que está colocando na mesa de quem está na cidade. Com certeza. Amor ao agro sempre. Sempre, sempre. A gente tem que. É bonito de ver o senhor falar porque eu trabalhei, vivi em fazenda e eu sei o amor que é você entregar um litro de leite, eu sei entregar um pé de alface que a gente planta ali, você comer ele à tarde e falar, nossa, que coisa, né? É bonito. O agro a gente tem que pensar muito. Tem muitas pessoas que tá. Eu não vou falar, tem pessoas que talvez moram num apartamento, não põe o pé na terra, não sabe o que, que é o valor de uma terra. Quando eu tô ruim espiritualmente, eu ponho o pé no chão, eu já me sinto bem. É. Quando eu tenho contato com a terra, eu já me sinto bem. Ela é tão perfeita que nos dá o que comer e nos dá energia para viver, né? E pra você ver, é uma coisa que a gente acaba ainda voltando para lá. Eu acho que é a origem de tudo, né? Né? E você, como é que você desvincula disso? Não tem Não jeito. tem como, Mas entendeu? tem pessoas que criticam, né? Então, é por isso que eu falo da consciência, né? Ter uma consciência melhor para isso. Sim. Adquirir uma consciência melhor para fazer esse julgamento, para fazer sabe, esse desmerecimento, sabe, de quem tá se esforçando, de quem tá batalhando, de quem tá se doando ali para poder produzir algo melhor para que a humanidade fique viva Fique vivo. comendo as coisas que são Boa. produzidas no campo. Com certeza. Seu Antônio, pra gente foi um prazer, né, ter o senhor aqui. Agradeço de coração, né? Eu acho que tem muita coisa para ser conversado e falado. Eu acho que a gente tem que, se o senhor nos der a oportunidade mais para frente de voltar aqui no Pode Zé e falar mais da raça, e falar mais do campo, e falar mais dessa história que o senhor, e essa força, né, que o senhor tem hoje e nos mostrou aqui. Eu queria agradecer de coração, né, que Deus abençoe a volta do senhor, né, e obrigado por tudo, pelo ensino, pelas palavras, pelo o certo é certo, esquecer aquele errado e ser essa pessoa positiva que o senhor é. Muito gratificante ficar de frente com o senhor, ver as palavras, né? Esse bate-papo. Eu só tenho a agradecer, do fundo do meu coração mesmo. Sou um cara que eu segurei aqui para mim não se emocionar, porque é, acho o homem de verdade, quando ele olha num homem de verdade, é diferenciado. Parabéns.
Que Deus te dê 115, 125 anos. Você Que continue não sendo aposente com 105, jovem, com né? 120. que ele continue sendo esse jovem maravilhoso que o senhor é. Por isso que eu falo, eu também vou, assim, se Deus me der a oportunidade, eu vou ser criança até o fim da minha vida. Olha que você tocou no assunto, vou só para encerrar assim. Sim, Você sabe que no ciclo da vida, eu estava pensando, né? Porque eu acho assim que os meus filhos me contribuiu muito para mim viver com mais juventude na idade que eu tô. seus filhos. Meus filhos, somente o meu filho, o homem, né? Uhum. O Ricardo, chama Ricardo também. A gente tem uma ligação muito forte, Que legal. né? E ele deu uma boa contribuição para isso, né? E agora, recentemente, eu tive um neto, Vai. né? Nasceu um neto, né? Tá em São Paulo, tal. E tem o meu nome, chama Antônia. Minha filha deu Olha aí. me deu esse brinde aí, Presente. esse brinde, essa Essa glória. essa gratidão aí a Deus, né? E aí, cara, o neto faz a gente ficar criança. E olha só, se a gente for uma pessoa de bem com a vida, a gente morre criança, a gente morre feliz. Se a gente não for uma pessoa amargurada, tudo, porque você tem a oportunidade de fazer esse desfrute da criancice, de você rolar no chão, rolar na terra, brincar no barro, você entendeu? E você, mesmo que você esteja 80, 90, 100 anos, sabe? Então, quando eu falo isso, né, eu tenho até um filme que para mim ficou marcado, eu até preciso assistir outra vez, aquela história de Benjamin Button. Cara que nasce velho e O morre curioso novo. caso de Benjamin Button. Curioso caso de Benjamin Button. Ele nasce velho e vem ficando Cara, novo, né? Ele morre novo. O difícil dessa trajetória é só o meio. É. O começo e o fim é igual. É igual. Verdade. Então, cara, olha só. Vê qual estilo de vida que nós temos para saber exatamente como nós vamos morrer. Então, Meu que Deus. nós possamos morrer crianças felizes com a gratidão de ter vivido uma história que nos credencia para esse momento de felicidade final. Rapaz, você é louco. É... Mais uma pedrada. E com essa pedrada final. Agora você imagina a bondade da vida de você estar no final da sua vida vivendo uma criancice muito gostosa Tendo essa mentalidade, e se apresentar para Deus como uma criança. Rapaz do céu. Incrível. Impressionante, é impressionante. Por isso que eu falo, ó, tem pessoas no mundo que não sei se é escolhido, o que acontece, porque a gente tá vivendo um momento no mundo que não tá existindo isso mais. Esse carinho que você tem com seu filho conversar com você, vocês bater um papo, falar, a hora que você falou, que você fala, não, pai, é assim, eu fico olhando assim, falando, nossa, olha que diálogo gostoso. Então você aí do outro lado, que tem seu pai e sua mãe, né, você pai, que tá trabalhando hoje, tá dentro do escritório e tá vendo a gente, preste atenção, chegue em casa, seja essa pessoa, entendeu? Mostre pra tua família que você também ama eles. Que eles não precisam ficar ali, ó, naquele momento esperando. Não, chega lá e fala. Não, eu amo, eu gosto, eu te quero. É muito importante isso. É muito importante. A gente está vivendo um mundo de... A tecnologia é bom, foi bom pro mundo, mas eu acho que distanciou demais. Hoje você vai na casa das pessoas, você vai sair, você vê num bar, tá uma criancinha olhando o celular, a outra olhando, o pai ali, a mãe olhando também, não tem diálogo, não tem esse contato. A gente tem que voltar isso daí, cara. Porque eu acho que o mundo tá desse jeito que tá, é por causa... Eu parei na terceira série, seu Ricardo. Não estudei mais nada.
Mas o que eu aprendi no campo, eu agradeço a Deus de uma forma extraordinária, sabe? Deus me colocou num ponto, eu cheguei na Exposebu em Uberaba como um gerente de fazenda que eu nunca imaginava em chegar, né? Então hoje eu conversando com o senhor aqui, eu vejo que a gente tem chance de fazer as coisas, dá certeza. para fazer, Com certeza. dá para construir. Por mais que você seja pequeno, por mais que você tá aí sentado achando que não dá certo, dá. Se você abraçar sua família, abraçar os seus filhos, tudo vai dar certo. Se pensar positivo, sim, coisas negativas não leve para dentro da sua casa. Eu tô, rapaz, eu vou sair daqui outra pessoa. Não, é bom, assim, que legal que o que eu profetizei deu essa interpretação para você, deu essa Não, forma de pensar. Demais. Mas assim, até para eu tenho comigo o seguinte, se você acredita na educação que você deu pro seu filho, ele é a melhor referência para você se transformar numa pessoa melhor. Mais uma. Rapaz do céu. É assim que eu vejo, sabia? Então é o seguinte, se você quiser ficar velho, você fica velho. Sem problema nenhum. Né? É o normal que se faz. Por isso que você fala assim, sempre o normal, você pode estar sempre diminuindo a sua capacidade de ser melhor. Então, acredita nas transformações, né, daquilo que não é normal, não é usual, e não se preocupe, não ouse, e outra, não se preocupe com a crítica dos outros, a opinião dos outros. Aliás, você quer ser infeliz? Você quer ser infeliz? Preocupa com a opinião alheia. Isso. Fica preocupado com a opinião dos outros e Esquece a sua. Né? e queira agradar os outros, porque agradar os outros é sinônimo de infelicidade também. Não porque você quer, mas é porque te custa muito às vezes agradar uma pessoa que você nunca vai receber o agrado dela. Então, seja feliz naquilo que você se aceita como que você é, fazendo o melhor que você consegue fazer. Não despreze ninguém, mas não use a opinião de ninguém para você saber se você está bem posicionado ou mal posicionado, se você está feliz, se você está infeliz. Mais uma, gente. Mais uma. Ricardo, É. muito obrigado. Um abraço. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. É um prazer, prazer Obrigado. estar aqui do seu lado, na sua frente, vendo um homem maravilhoso como você. Obrigado. Parabéns. Que Deus Parabéns. abençoe. Amém, nós todos. E se nós estamos aqui, porque Deus Permitiu. permitiu que nós estivéssemos aqui. Muito É isso obrigado. aí. E se eu sempre digo o seguinte, se aonde você vai, quando você sai melhor do que você chegou, Nossa, é porque algo você transformou para melhor. meu Deus Valeu do a céu. pena. Com certeza, valeu a pena. Não, hoje o Pode Zé, vou falar pra você. Todas as pessoas que veio aqui foram muito maravilhosas, né? Todos que a gente fez os episódios. Mas cada dia que passa, Deus coloca pessoas de luz para nos mostrar que nós podemos chegar aonde a gente quer, né? Acabei de falar, eu parei na 3ª série, não estudei. Amigos me deu essa chance aqui. E hoje eu tô aqui, né, junto com a 74, junto com a Rádila, Deus colocando pessoas maravilhosas aqui para nos ensinar e mostrar que nós somos capazes de levar coisas boas pro Brasil e Bitinga e o mundo. Pode Zé, trazendo para você só pessoas de luz, só pessoas maravilhosas. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Muito obrigado. E É isso aí. A gente também vamos agradecer também nossos apoiadores, né? As pessoas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam também no nosso. Isso aqui foi um sonho que a gente teve e a gente falou, vamos fazer. Vamos, não custa nada, a gente gosta, a gente faz o que gosta. Quando a gente faz o que gosta, a gente faz com amor, né? Com certeza. Então, vamos agradecer nossos apoiadores, né? Tem o Dias Piscinas, a Rádila Terapias, Isa Calçados, Juma Tecidos e Juma Enxovais, Supermercado Rossati e também Paineiras Materiais para Construção. 74 Comunicação e Marketing, Casa Country, onde você, ó, tá vendo essa mesa maravilhosa, essa cadeira, todos os móveis aqui,
é da Casa Country. Fica ali na Avenida Jornalista Roque de Rosa e o arroba é @Casa Country Móveis Rústicos. Conversa lá com a Dona Mara, que ela sempre vai fazer o melhor e sempre vai dar aquela condição especial para você. Tem também HCR Ecoenergia, que juntos vamos construir um futuro sustentável, que presenteou também o nosso convidado, em Borborema, também Ibitinga e também Tabatinga. E vou falar também da Casa Santos, Zé. Desde 1922, Casa Santos, aqui no centrão de Ibitinga, excelência, tradição, no coração da cidade, onde você vai encontrar esse vinho, esses vinhos maravilhosos. Eu sei que o senhor gosta também de tomar um vinho, né? Sim. A gente vai lá dar uma visitinha na Casa Santos daqui a pouco, você vai ver, você vai ficar doido da qualidade dos vinhos que tem lá. Com certeza. Que a hora que eu cheguei lá pra ver, eu fiquei, nossa, já deu vontade de pegar. Eu quero esse. Mas é isso aí, a Casa Santos também é a nossa parceira, Gilmar Loterias, www.lotericaonline.com.br. Você pode fazer o seu bolão no conforto da sua casa. Bem, agora tá frio, não quer ir na lotérica? Entra lá, www.lotericaonline.com.br. Vai lá no celular mesmo, você escolhe a sua cotinha lá e pode ser milionário, quem sabe? Pensou? Ser o próximo milionário? E também agradecer a padaria Dona Branca, panificadora Dona Branca do João, toda a família, a Jéssica, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai saborear esse bolo que a gente vai comer daqui a pouco. Esse é, ó, chega a dar água na boca. Aquele gosto de chocolate? É o verdadeiro sabor da roça, porque é feito com ingrediente de verdade. Não tem agrotóxico, não tem nada. É tudo ingrediente top da roça. O João lá, toda a equipe, agradecer, né, Zé? É isso aí. Pode, Zé, agradecer a vocês, um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe a todos. Segura lá, hein, que vocês vão ver. O homem é diferente, o homem é diferente. Eu segurei pra não chorar, vou falar a verdade pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Tchau, obrigado. Pode, Zé.